E nosso estudo de hoje está na carta de Gálatas, capítulo 2, versículo 8, onde Paulo de Tarso fala o seguinte: porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. Emmanuel vem comentar na lição 35 do livro Pão Nosso, Cristo operante. A vaidade humana sempre guardou a pretensão de manter o Cristo nos círculos do sectarismo religioso, mas Jesus prossegue operando em toda parte onde medre o princípio do bem. Dentro de todas as linhas de evolução terrestre, entre santuários e academias, movimentam-se os adventícios inquietos, os falsos crentes e os fanáticos infelizes que acendem a fogueira da opinião e sustentam-na. Entre eles, todavia, surgem os homens da fé viva que se convertem nos sagrados veículos do Cristo operante. Simão Pedro centralizou todos os trabalhos do Evangelho nascente, reajustando as aspirações do povo escolhido. Paulo de Tarso foi poderoso imã para a renovação da gentilidade. Através de ambos, expressava-se o mesmo mestre com um só objetivo: o aperfeiçoamento do homem para o reino divino. É tempo de reconhecer-se à luz dessas eternas verdades. Jesus permanece trabalhando e sua bondade infinita se revela em todos os setores em que o amor esteja erguido à conta de supremo ideal. Ninguém se prenda ao domínio das queixas injustas, encarando os discípulos sinceros e devotados por detentores de privilégio divino. Cada aprendiz se esforce por criar no coração a atmosfera propícia às manifestações do Senhor e de seus emissários. Trabalhe, estuda, serve e ajuda sempre em busca das esferas superiores e sentirá o Cristo operante ao teu lado nas relações de cada dia. Interessante que o texto que foi utilizado hoje para comentário é um texto que está na carta de Gálatas e fala sobre circuncisão. E o episódio da circuncisão ele é bastante estudado no meio cristão. Ele está ali descrito no livro de Atos. Que a história é a seguinte: era um costume do judeu, era um costume da raça mesmo, e inclusive, é claro, misturando o lado religioso, de fazer circuncisão, né? E o que acontece quando Paulo de Tarso começa a levar o evangelho para os gentios, para aqueles que não eram judeus, todas as outras culturas, todas as outras religiões? A gente sabe que, por exemplo, Paulo saiu daquela região da Judéia, foi para Antioquia, foi para os lugares que hoje ficam na Grécia, que hoje ficam na Turquia, que é toda islâmica, foram para aqueles lugares ali, para ir para Roma também. Na época tudo era Roma praticamente. E o que acontece? Começou a se cobrar que um culto externo também fosse exigido dos gentios, que os gentios também deveriam praticar a circuncisão, que hoje a circuncisão ela é praticada praticamente no parto, mais por questão de higiene mesmo, né, do homem. Mas na época era uma questão religiosa. E aí ficou aquela discussão, na verdade, né, até uma discussão interessante, porque quem para estudar mesmo com calma, Tiago era o apóstolo que ele vivia na casa do caminho, ao mesmo tempo ele estava assim, sempre conversando com o templo de Jerusalém, tentando fazer aquela política da boa vizinhança para poder manter a sua casa funcionando. Então ele tinha que ficar, ele ficava numa posição bastante complicada, falar, vamos fazer dessa maneira, vamos adaptar, porque senão vai ter problema. Ele era essa pessoa, né, de trazer esse balanço aí, esse equilíbrio político. E o Pedro acabava trazendo as informações dele e teve esse embate com o Paulo. Mas o que a gente tira desse embate aqui? É que o problema do cristianismo hoje é que as pessoas, baseadas na interpretação deles, individual, criam esse sectarismo, essa divisão toda, e essa divisão baseada no fato de você acreditar que você é o único e dono exclusivo da verdade. E o que o Emmanuel vem trabalhar com a gente? Assim, gente, esquece por um momento essa coisa de você acreditar que você é ou não o único dono, possuidor da verdade, e vamos tentar fazer a diferença na vida das pessoas. Vamos tentar, saco vazio não para em pé, vamos tentar ajudar as pessoas que estão precisando estar alimentadas, e depois sim, vamos tentar levar um pouquinho de Jesus para dentro dessas pessoas. Mas Jesus, assim, ó, na sua acepção mais simples, e que é interessante, eu me lembro de uma frase maravilhosa, né? A simplicidade é o último grau da sofisticação. Você quer sofisticar o tempo todo, mas lá na frente você vai descobrir o melhor é o mais simples. E o que é ser o mais simples? Ensinar as pessoas a perdoar, a valorizar o dia, a valorizar a vida,
ensinar as pessoas a amar até os inimigos, respeitar os inimigos, não levar sentimento de animosidade, de vingança nenhum dentro. É isso, a questão é essa, aprender a respeitar todo mundo, independente da cultura ou não, né? Mas o que é quando ele vem falar aqui, ele usa a palavra adventistas inquietos, falsos crentes e fanáticos infelizes. Gente, isso aqui é perfeito e a gente tem que tomar muito cuidado para ficar analisando e ver se isso não se enquadra na gente. Será que eu estou sendo intolerante com o outro só porque o outro não tem a mesma religião que eu, não tem a mesma interpretação que eu tenho? Né? Que essa é a maior prova de desamor, e tudo que é desamor está contrário ao Cristo. Né? Então a gente tem que começar a analisar isso, ele acende a fogueira da opinião e sustenta-na. Tá? Agora, todavia, ele fala, tem homens de fé viva que se convertem nos sagrados veículos do Cristo operante. Eu me lembro com carinho, gente, eu uso esse exemplo com maior alegria de ter conhecido pastores evangélicos e que são do meu ciclo de amizade, sabem que eu sou espírita, e eles chegam para mim e falam assim, não, olha, a hora que você quiser, a igreja está aberta para você. Conversam comigo todas as vezes que eu vou tirar dúvida. Agora, recentemente, eu fui na igreja presbiteriana e falei lá, pô, eu estou fazendo um estudo sobre Paulo de Tarso, tá? Vem comigo aqui. Me levou lá dentro do escritório lá do pastor, do principal da igreja. Toma aqui, isso é seu. Me deu um livro, aquele resumo das viagens. Pô, eu olho para uma pessoa dessa, pô, dou um abraço nele e falo, pô, muito obrigado, meu irmão. Quer dizer, ele não está preocupado em querer converter, em querer, não, eu vou te ajudar aqui na tua, né, na tua pesquisa. E a ideia é essa, quanto mais a gente levar o amor para dentro da gente, respeita a pessoa. Pois isso é uma frase tão antiga, né, gente, para a gente já, né? É uma frase lá da década de 70, viva e deixe viver. Eu me lembro até que o Paul McCartney fez um trocadilho aí, fez a música Viva e Deixe Morrer, né? Mas é viva e deixe viver, deixa a pessoa ser o que ela quiser e respeita. Né? A ideia é essa. Então o que acontece? Ele vem falar que Pedro, ele ficou ali trabalhando junto com os judeus. E o Paulo de Tarso foi um poderoso imã para a renovação da gentilidade. Ambos expressavam o mesmo mestre, com um só objetivo. Qual é o objetivo nosso? Aperfeiçoamento do homem para o reino divino. Aí eu pergunto para vocês, eu entrar em discussões doutrinárias com pessoas que não estão preparadas ainda para aceitar a ideia da reencarnação, e eu ficar ali naquele debate de palavras, vai ajudar em alguma coisa? Não é melhor você amar a pessoa e deixa a pessoa viver o que ela quiser e estimula nela o que ela tem de melhor, de bom? Né? Então, gente, a questão é assim, é uma reflexão muito profunda. Ele fala, é tempo de reconhecer-se à luz dessas verdades eternas. Jesus permanece trabalhando a sua bondade infinita e se revela em todos os setores, até os setores que ainda não conhecem o Cristo está lá trabalhando. Porque o Cristo, na verdade, está preocupado com o amor, ele não está preocupado. Ele vem dizer, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão através de mim. Por quê? Porque ele está falando do amor. Você, para chegar no Pai, tem que ir através do amor. Tem que aprender a perdoar, tem que ser bem-aventurados que são misericordiosos, que são humildes, que são pacíficos. Tem que aprender isso. Se a gente está aqui, o meu desabafo aqui também é esse. Qual é o meu desabafo? A gente fica estudando as escrituras para querer impor verdade para os outros, ou querer dizer que a minha forma de interpretar é melhor que a dos outros, ou querer diminuir a cultura dos outros. Me perdoem, estão muito longe de entender o que é o cristianismo de verdade. O próprio Cristo não era cristão. Ele não fundou a religião, quem fundou a religião foram os homens. O Cristo veio aqui com finalidade de trazer a boa nova, e a boa nova através do exemplo dele, de amor, com todo mundo, principalmente com todos os que eram marginalizados. E eram marginalizados independente de religião, de raça. Ele estava ali era para prostituta, era para os cobradores de imposto, era para... Gente, o exemplo do Cristo é maravilhoso, é o exemplo mais bonito da história da humanidade. A gente tem que tentar deixar esse exemplo entrar dentro do nosso coração, né? Ele termina assim, ó, cada aprendiz se esforce por criar no coração a atmosfera propícia às manifestações do Senhor e dos seus emissários. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.